Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para refletir sobre uma anedota envolvendo a figura do grande detetive Sherlock Holmes e seu fiel escudeiro, Dr. Watson. E nesta anedota essa anedota diz que ambos foram fazer um acampamento e depois de um delicioso jantar e uma garrafa de vinho foram dormir. Após terem dormido lá por altas horas da noite, o Dr. Holmes, Sherlock Holmes, o grande investigador Sherlock Holmes, cutuca o seu fiel escudeiro, Dr. Watson, e lhe pergunta: Watson, o que vês? No que Watson lhe responde: ora, eu vejo milhares e milhares de estrelas no céu. Com esta resposta, o Dr. Holmes lhe faz outra indagação: e disto, o que você deduz? E o Dr. Watson começa a elencar as suas deduções. Diz ele: ora, eu deduzo que astronomicamente existem milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Ora, astrologicamente, eu deduzo que Saturno está em Leão. Meteorologicamente, eu deduzo que seja por volta de 3h15 da manhã e que amanhã fará um belo dia. Teologicamente, eu deduzo que Deus é o Todo-Poderoso e nós uma parcela insignificante diante de tanta grandeza. No que Watson, após haver elencado as suas deduções, pergunta a Holmes: e tu, Holmes, o que deduz? No que Holmes, depois de alguns instantes em silêncio, lhe diz: Watson, seu idiota, eu deduzo que roubaram a nossa tenda. Bem, por meio desta anedota, nós somos colocados diante de duas formas de raciocínio. A primeira, representada pelo Dr. Watson, nos coloca diante do raciocínio científico dedutivo, deste raciocínio que, a partir da observação de vários fenômenos, vai elencando inferências, deduções, a fim de chegar a uma resposta mais coerente ou consistente diante de um certo questionamento. Ora, em Sherlock Holmes, nós vemos aqui uma forma de raciocínio que é mais imediata, é mais espontânea, uma forma de raciocínio que não parte de uma série, que não cogita uma série de elucubrações a fim de chegar à solução para um problema ou um questionamento colocado. Bem, por meio desta anedota, nós percebemos que o Dr. Watson, recorrendo a este raciocínio mais dedutivo, científico, ofereceu respostas plausíveis à pergunta ou ao questionamento que o Dr. Sherlock Holmes colocou diante de si. Entretanto,
nenhuma dessas respostas, nenhuma dessas deduções ofereceu uma resposta mais consistente a um problema imediato ali colocado, o furto da tenda onde os dois passavam a noite. Ora, o erro do Dr. Watson foi ter pensado muito, foi ter elencado inúmeras respostas, todas elas plausíveis, para se chegar àquela que seria a mais evidente, ou pelo menos aquela que exigia deles uma resposta mais imediata. Embora nós não possamos negar a importância, e esta anedota está muito longe de depreciar a importância do raciocínio dedutivo, do método dedutivo para a construção do conhecimento, e nós sabemos que o método, o raciocínio dedutivo está na base de todo avanço e progresso científico. Todos os frutos que colhemos no campo das ciências se deve a este método de pensar a natureza, de pensar o mundo, de pensar o universo. Ora, o raciocínio dedutivo científico é extremamente importante para o avanço e o progresso das ciências. Entretanto, em alguns contextos, se requer do indivíduo um raciocínio mais espontâneo, mais fluido, ideias que não partam de tantas elucubrações, de tantas inferências, ideias que nos oferecem uma resposta para uma questão mais imediatista, para um problema que se coloca aqui e agora. Ora, essas duas formas de raciocínio são extremamente importantes. Cada uma tem a sua relevância em determinado contexto. Não devemos ignorá-las. Ora, o método dedutivo científico é o método mais plausível e consistente para se construir ciência. Entretanto, volta e meia, um raciocínio mais intuitivo, um raciocínio que surge de forma espontânea, de forma fluida, pode também ter a sua relevância, a sua importância, à medida em que ele nos oferece uma resposta para um problema imediato. Ora, cultivemos as duas formas, respeitemos as duas formas, porque ambas são importantes, porque ambas são plausíveis, bastando apenas que nós consigamos apreendê-las a partir do seu contexto. Ora, embora o raciocínio científico tenha a sua grande importância e relevância, não esqueçamos também dessas ideias mais espontâneas, dessas ideias mais fluidas. Quem sabe, por meio delas, nós não consigamos solucionar alguns problemas que se colocam diante de nós em nosso dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.